Queridos irmãos e irmãs, hoje nós já celebramos o 18º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra, ela traz para nós uma mensagem muito importante sobre o bom uso dos bens materiais. Vocês ouviram essa passagem do Evangelho, ela sempre é muito forte, faz a gente pensar em bastante coisa. E a Sagrada Escritura, ela tem uma posição bastante equilibrada sobre os bens materiais. Ela não os condena em si mesma. Na verdade, quando a gente até despreza os bens, a gente não está sabendo ser agradecido pelos dons que Deus nos concede. Pensa, por exemplo, a importância dos meios materiais para tudo aquilo que tem a ver com a vida da gente. O pão que a gente reparte com a nossa família é bem material. A casa onde a gente se abriga, a roupa que a gente usa para se proteger do frio, para fazer o nosso trabalho, tudo isso é bem material. E a gente não pode ter desprezo por isso. Quem usa mal, quem desperdiça, quem estraga, não está sendo respeitoso pelos dons que Deus concede. Por outro lado, a gente deve tomar cuidado também com o outro extremo, como Jesus coloca aqui, alguém que imagina que a sua vida vai consistir apenas no processo de acumular os bens ao longo da vida. Não se trata disso. Mas vamos olhar o Evangelho, o modo como ele começa, ele é bastante provocador para nós. A grande preocupação é o que nos move, para onde eu quero ir, o que eu quero dessa vida, o que eu reconheço que seja o meu propósito de vida. Quem não reconhece o seu próprio chamado, quem não sabe aquilo que o move cada dia, está sempre brigando com as coisas que acontecem ao seu redor. Peguem, por favor, o começo do Evangelho. Jesus já tinha aí bastante fama de ser uma pessoa sábia, uma pessoa que falava em nome de Deus, e de repente trazem para Jesus um problema. Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Uma briga entre irmãos sobre a divisão dos bens. Pode ser, por exemplo, que fosse um pouco resultado daquilo que era próprio do Antigo Testamento, em que o irmão mais velho, o primogênito, ele também tinha mais direitos em relação aos outros irmãos. Vejam a situação que colocam para Jesus. Qual que seria a resposta de Jesus se fosse um de nós? Fica do lado de um, fica do lado de outro. Por exemplo, se o irmão mais velho estivesse com a maior parte e o mais novo reclamando porque está ficando pouca coisa para ele, e se Jesus dissesse, olha, divide igual entre vocês dois, certamente estaria ali provocando a raiva do irmão mais velho. Ou se Jesus dissesse, olha, você que é o mais novo, respeita o modo como a nossa sociedade organiza as coisas e aceita a parte que te cabe. Provavelmente Jesus deixaria muito chateado esse irmão mais novo que tenha talvez vindo falar com Jesus. Como se posicionar sobre isso? E a resposta de Jesus vai ser, a questão não é o quanto que sobra para você, não é o quanto que vem para você, mas o quanto que te move. E essa mensagem serve tanto para esse que faz a pergunta, como talvez para aquele outro que estivesse ali do lado, apenas aguardando o veredito de Jesus. E aí Jesus conta uma parábola que fala de alguém que também não sabe para onde vai. Fala de alguém que talvez não conheça o sentido da sua própria vida, não tem o propósito. E é alguém que trabalha bastante. Tanto é que quando alcança aquela colheita bastante farta, a primeira coisa que ele diz, descansa. Depois come e bebe. A última palavra, aproveita. Provavelmente era uma pessoa que vivia correndo atrás das coisas que eram urgentes, as coisas que apareciam aí nos dias de hoje, a gente diria, os boletos para pagar. Mas qual é a razão de todas as coisas que a gente faz? Qual é a razão de todas as coisas que a gente procura colocar na nossa própria vida? E nem sempre nós sabemos das coisas. A primeira leitura é tirada do livro do Eclesiastes. Deixa eu fazer uma pesquisa entre nós.
Quem é que algum dia parou para ler inteiro o livro do Eclesiastes? Levanta a mão. Pouca gente, pouca gente. É um livro um pouquinho assim, ele é meio tristonho. Ele é um livro um pouco, às vezes, assim, meio que para baixo. É um livro que fala que quase tudo que ocupa o pensamento da gente é bobagem. Ele usa uma outra palavra, é vaidade. E a gente não gosta de reconhecer que tem um monte de coisa que ocupa a cabeça da gente, conflitos que a gente tem com as outras pessoas, preocupações que vão arrastando a nossa vida. A gente não gosta de reconhecer que isso tudo seja bobagem. A gente só vai reconhecer no fim da vida. Que teve um monte de batalha que a gente iniciou, um monte de guerra que a gente provocou, não valia a pena tudo aquilo. O livro do Eclesiastes dá a impressão de ter sido escrito por uma pessoa bastante madura na vida. Uma pessoa que viu como é que as coisas funcionam e começa a dar alguns conselhos. É diferente do conselho do pai e da mãe da gente. Não sei se vocês lembram bastante. Às vezes, por que o conselho do pai ou da mãe da gente irrita a gente um pouquinho? Porque eles dão conselho já mandando. Dão conselho já dizendo, faz desse jeito. E às vezes você tem lá aquele espírito um pouco rebelde, só do pai e a mãe dizer, faz assim, você já quer fazer um pouco diferente. Esse conselho que está no livro do Eclesiastes parece um pouco o conselho do avô da gente, da avó da gente. De uma pessoa que viu como a vida funciona, como as coisas acontecem e já descobriu o que vale a pena e o que não vale a pena. E o livro do Eclesiastes, nesse trecho que nós escutamos, fala disso. Imagina, você corre atrás de tanta coisa, você enfrenta tantas batalhas e talvez vai deixar tudo isso para alguém que vai dizer, essas batalhas para mim não importavam. É como alguém que acumula as coisas e depois simplesmente, sem ter vivido bem, sem ter se alegrado pelos dons que tinha, apenas entrega para outra pessoa que talvez não vai valorizar e que talvez não compraria as mesmas brigas que você comprou. O livro do Eclesiastes chama a nossa atenção para que a gente comece a peneirar um pouquinho mais. Quais são as preocupações que a gente tem? Quais são as coisas que às vezes fazem a gente estar com as pessoas, não curtir a presença delas? Pode ser que a gente esteja comprando uma briga, uma guerra, onde não precisa. Isso é vaidade. À medida que o tempo passa, tem tanta coisa que perturbou o sono da gente, a gente olha para trás e a gente diz, foi bobagem. O trecho que a gente ouviu na liturgia de hoje, ele não dá resposta. Mas se a gente perguntasse ao livro do Eclesiastes, isso vai aparecer em um outro momento. Qual que é o sentido da vida da gente, então? O que no meio disso tudo que a gente vive e que a gente faz, o que não é bobagem? O que não é vaidade? O que vale a pena, então, do nosso dia a dia? E o livro do Eclesiastes dá uma resposta. Come teu pão com alegria. Quantas coisas do nosso dia a dia impedem que a gente se alegre com os dons que a gente já tem? Quantas coisas no dia a dia impedem que a gente tenha a alegria da presença das pessoas que estão do nosso lado? Porque às vezes compramos batalhas que não mereciam isso tudo. Não conseguimos curtir aquilo que já está ao nosso alcance, não conseguimos valorizar as pessoas que estão do nosso lado e corremos atrás de batalhas que são vaidade, batalhas que são vazias, batalhas que são bobagens. Pensando nesse ensinamento do livro do Eclesiastes, e que Jesus conhecia muito bem, a gente compreende essa parábola do evangelho de hoje. Jesus dizendo, você está disposto a perder a amizade do seu irmão por um cálculo de alguma coisa que hoje se tem, amanhã pode se perder? Você está disposto a perder a paz com o seu irmão sem avaliar bem, por exemplo, o quanto você ou o seu irmão ajudaram seu pai
a ter as coisas que ele pôde deixar? O que realmente move cada um de nós nas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia? Esse evangelho de hoje é uma passagem bastante radical. A gente pode pensar que ele esteja falando aqui apenas de alguém que tem acumulado milhões de reais, bilhões de dólares, ou esses números que a gente escuta e a gente não consegue nem exatamente imaginar o que significa. Na verdade, esse evangelho faz a gente olhar para todos os nossos dias. Quais são as coisas vazias que têm ocupado as nossas preocupações? Quais são as coisas que daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer: que bobagem, mas eu perdi tempo, eu perdi oportunidades. No final, Jesus termina dizendo: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. O que é a riqueza diante de Deus? A riqueza diante de Deus é a sabedoria. Aquelas pessoas que desprezam os bens materiais, não os usam bem, estragam, desperdiçam, não são ricas diante de Deus. Aquelas pessoas que acumulam as coisas, mas não sabem viver, não são ricas diante de Deus. A riqueza diante de Deus é a sabedoria. Essa nem a traça corrói, nem um ladrão pode roubar da gente, mas ela permanece na nossa vida diante de Deus. E faz a gente olhar para cada coisa que a gente enfrenta, para cada batalha que a gente tenha que assumir e reconhecer: isso sim vale a pena. Mas isso é uma indicação da sabedoria. O contrário da sabedoria é uma vida desesperada. É uma vida em que a gente vai lutando pelas coisas simplesmente porque elas apareceram no nosso caminho. Mas as coisas aparecem no nosso caminho o tempo todo. Mas sou eu que tenho que saber qual é a direção da minha vida. Por isso hoje, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus esse dom tão precioso que é a sabedoria que Ele derrama no coração dos seus filhos. Qual é a batalha que eu devo enfrentar na minha vida? O que realmente vale a pena na minha vida? E que a sabedoria do Senhor nos ajude a encontrar a resposta certa. Façamos um instante de silêncio e rezemos.